Olá pessoal, sou o professor Hilton Miranda. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de Físico-Química 1. Nesta videoaula vamos falar sobre os gases ideais. Inicialmente vamos ressaltar a importância de se estudar os gases de um modo geral. Em seguida será feita a descrição idealizada de um gás para definir o que é o gás ideal. Por fim, vamos mostrar como a respectiva equação de estado, conhecida como Lei dos Gases Ideais, pode ser obtida a partir de observações experimentais resumidas pelas leis de Bode e de Charles e pelo princípio de Avogadro. Por que estudar os gases? O estudo dos gases é importante em relação a muitos aspectos. Inicialmente, sabemos que vivemos imersos na atmosfera e respiramos o gás oxigênio, sendo uma necessidade vital, não só para nós seres humanos, como também para toda e qualquer forma de vida na Terra. Além disso, o gás é o estado mais simples da matéria, a partir do qual entendemos outros estados. Em relação aos aspectos industriais, os gases são amplamente aplicados desde o processo de fabricação até métodos químicos e analíticos que dependem essencialmente do conhecimento das propriedades dos gases. Em relação ao gás ideal, é importante sabermos esse assunto, pois as equações relacionadas ao seu estudo são a base para o desenvolvimento de muitas equações na termodinâmica, além de ser uma excelente aproximação para o entendimento das propriedades dos gases reais, que de fato são os gases que realmente existem. A ideia fundamental é que a lei dos gases ideais é uma lei limite, porém ela é obedecida com bastante precisão em condições de baixas pressões. Um gás, para que ele seja ideal, um gás hipotético, ele deve ter duas propriedades. A primeira propriedade é que não deve haver interações intermoleculares. Para entendermos melhor este efeito, vamos considerar a energia total do gás como sendo a soma da sua energia cinética mais sua energia potencial, ou seja, a energia mecânica. Na ausência de interações intermoleculares, a energia potencial, que é oriunda das forças intermoleculares, ela vai ser nula, de modo que a energia total do gás vai ser devida somente ao movimento incessante das moléculas de gás, ou seja, a sua energia cinética. Em que condições esta condição é válida? Em condições de altas temperaturas. À medida que aumentamos a temperatura do gás, aumenta também a sua energia cinética, de modo que a energia potencial se torna cada vez menor em relação à energia cinética. Nestas condições, podemos considerar que não há interações intermoleculares. Outra condição é que o volume das moléculas de gás é desprezível em relação ao volume do recipiente que o contém. Isso significa dizer que as moléculas do gás não ocupam volume. Porém, na verdade, nós sabemos que as moléculas de gás ocupam volume, exceto para o gás ideal. Mas em que condição esta condição é válida? Em condições de baixas pressões. Consideremos aqui uma porção de gás sob pressão em um cilindro. À medida que a pressão vai diminuindo, as moléculas de gás vão se afastando uma das outras, de modo que o volume das próprias moléculas vai se tornando uma fração cada vez menor do volume total ocupado pelo gás. Neste contexto, então, que condições define o gás ideal? Em condições de baixas pressões, especialmente quando o limite da pressão tende a zero. Pois em condições de baixas pressões, o volume
das moléculas pode ser desprezado em relação ao volume do recipiente que contém o gás e também pode também ser considerado a ausência de interações intermoleculares, pois à medida que a pressão vai diminuindo, as forças de atração entre as moléculas vão ficando cada vez menor por causa do aumento da distância entre elas. A lei dos gases ideais é a equação de estado que descreve o gás ideal. A equação de estado é a expressão matemática que relaciona as propriedades de um sistema. No caso de um gás puro, as principais propriedades físicas são a pressão, a temperatura, o volume que este gás ocupa e o número de mols. Estas 4 propriedades vão definir o estado de um gás. Na prática, basta conhecer apenas 3 dessas variáveis, já que a quarta pode ser determinada pela respectiva equação de estado, que possui como forma geral a pressão em função das outras 3 propriedades. Para obter a equação da lei dos gases ideais, vamos considerar as seguintes leis experimentais: as leis de Boole e de Charles e o princípio de Avogadro. A lei de Boole diz que o produto entre a pressão e o volume é igual a constante quando o número de mols e temperatura do sistema são mantidas constantes. Por sua vez, a lei de Charles possui 2 representações: o volume varia linearmente com a temperatura, assim também como a pressão. É importante ressaltar que as leis de Boole e de Charles são classificadas como leis limites. Significa dizer que essas leis são válidas apenas dentro de um certo limite, neste caso, quando a pressão está tendendo a zero. Por sua vez, o princípio de Avogadro diz que volume de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas. Aqui, essa ilustração representa graficamente a lei de Boole, a pressão variando em função do volume a uma temperatura fixa. Esta figura descreve o comportamento da lei de Boole. Ela mostra a dependência da pressão em função do volume para uma massa fixa de gás sob diferentes temperaturas. Cada uma dessas curvas é denominada de isoterma, que significa dizer que foi obtida a uma temperatura fixa. À medida que a temperatura do sistema vai aumentando, a curva da isoterma vai ficando cada vez mais distante da origem do gráfico. Aqui nós temos uma das representações da lei de Charles, que mostra a variação linear do volume em função da temperatura a uma pressão fixa. Sendo a uma pressão fixa, cada uma dessas retas são denominadas de isóbaras, e à medida que a pressão do sistema vai sendo reduzida, a inclinação da curva vai tendendo a ficar cada vez maior. Aqui nós temos a outra representação da lei de Charles, que mostra a pressão em função da temperatura a um volume constante. Cada uma dessas retas recebe o nome de isócora, significando que foi obtida a um volume fixo. À medida que o volume do sistema vai sendo reduzido, as curvas tendem a ficar cada vez mais inclinadas. Então, estas observações empíricas elas podem ser combinadas numa única expressão, resultando em PV, uma constante, vezes número de mols, vezes a temperatura. Esta expressão mais geral ela é consistente com as leis de Boole e de Charles e também com o princípio de Avogadro. A constante de proporcionalidade, que possui um valor experimental igual para todos os gases, ela é simbolizada pela letra R e é denominada de constante universal dos gases ideais ou simplesmente constante dos gases. O valor de R
ele pode ser obtido a partir da expressão da lei dos gases ideais, fazendo com que a pressão tende a zero, pois nessa condição temos certeza que o gás se comporta idealmente. Contudo, se for necessário um valor mais exato, pode-se medir a velocidade do som em um gás sob baixa pressão, normalmente é o argônio, e extrapolar os resultados para a pressão igual a zero. O valor de R vai depender das unidades utilizadas e os valores mais comuns são listados nesta tabela abaixo. Agora, vamos considerar um exemplo de aplicação da lei dos gases ideais. Durante um processo industrial, vapor d'água é aquecido a 700 Kelvin em um tanque de volume constante. Se o vapor d'água entra no processo a 50 atm e 400 Kelvin, qual será a sua pressão na temperatura do processo caso o vapor d'água se comporte como um gás perfeito? Uma vez que o vapor d'água se comporta como um gás perfeito, podemos utilizar a equação de estado dos gases ideais. Inicialmente, vamos definir as condições inicial e final do processo. As condições iniciais são as condições de entrada do vapor d'água no tanque. Neste caso, pressão de 50 atm e temperatura de 400 Kelvin. O vapor d'água, então, vai ser aquecido até a temperatura final de 700 Kelvin e a pressão final P2, que vamos determinar a partir da equação. É importante enfatizar que o tanque é um sistema de volume constante e como não há nem entrada e nem saída de vapor d'água durante o processo, o número de mols permanece também constante. Apesar de haver variações nas condições de pressão e temperatura, a constante universal dos gases, a constante R, permanece constante, de tal modo que podemos escrever as seguintes relações. P1, V1 sobre N1, T1, representando as condições iniciais do processo, vai ser igual a P2, V2 sobre N2, T2, representando as condições finais do processo de aquecimento. Como o volume permanece constante, V1 vai ser igual a V2, assim também como o número de mols. N1 é igual a N2. Cancelando esses termos na relação, podemos cancelar V1 com V2, N1 com N2. A relação vai ser escrita como P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, vamos isolar a pressão final, que queremos calcular, P2, vai ser igual a P1 multiplicado pela temperatura final T2 sobre a temperatura inicial T1. Então, analisando as condições, a pressão inicial é de 50, temperatura final T2 700 e a inicial de 400. Realizando esse cálculo, a pressão P2, que é a pressão na temperatura do processo a 700 Kelvin, vai ser de 87,5 atm.